paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à TV Viva Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. É uma alegria e um privilégio receber você aqui mais uma vez para que nós possamos estudar a palavra de Deus. Quero te fazer uma pergunta. Você lembra de quando você se converteu? Você lembra como você vivia? Como é que você estava quando Deus te encontrou? É sobre isso que eu gostaria de falar com você. Mas antes de nós falarmos sobre isso, eu gostaria muito que você compartilhasse este vídeo, esta mensagem, lá no grupo de WhatsApp da sua igreja, da sua família, que você compartilhasse esse vídeo lá nas suas redes sociais, que você fosse aqui o nosso missionário virtual. Você fizesse aí, espalhasse esse conteúdo para que mais pessoas possam ser alcançadas pela pregação do Evangelho. E quero convidar você também a acionar aqui o sininho, deixar o seu like e se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, por favor, tá bom? Então, meus irmãos, vamos ver a palavra de Deus hoje. Nós estamos aí fazendo uma série de exposições na carta de Paulo aos Romanos. Na semana passada nós vimos aqui quais são os privilégios de ser justificado. O privilégio de ser justificado é que agora nós temos paz com Deus, diz a palavra do Senhor. Nós que antes éramos inimigos, agora fomos aproximados, reconciliados com Deus. O privilégio de ser justificado, de ser considerado por Deus como justo, é que o próprio Senhor Jesus nos dá acesso ao Pai, ao favor do Pai, à graça de Deus. O privilégio de nós sermos justificados significa que a nossa visão de mundo muda. A salvação é a maior bênção que nós podemos receber. E que se nós passarmos por tribulações, ainda assim somos os homens mais felizes do mundo, porque nós fomos justificados por Deus, salvos em Cristo Jesus. Foi isso que nós vimos na semana passada, e se você quiser saber mais, depois que terminar aqui, você vai lá no vídeo da semana passada e veja o que nós explicamos a respeito disso. Bom, seguindo a sequência desse assunto, no capítulo 5, Paulo, então, ele passa a falar conosco de como nós estávamos, em que circunstância nós estávamos, quando Deus resolveu manifestar, provar o seu amor para conosco. Como é que nós vivíamos? E Paulo vai fazer um paralelo aqui muito importante. Se quando a gente estava no mundo perdido, numa situação completamente difícil, Deus demonstrou, provou o seu amor para conosco. Ora, se quando nós éramos inimigos de Deus, Deus provou o seu amor para conosco, muito mais agora que fomos reconciliados com Ele. Esse é o assunto do apóstolo Paulo, aqui no texto que nós vamos ler, Romanos capítulo 5, nós vamos ver a partir do verso 6 até o verso 11. Diz assim o texto: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem nós recebemos a reconciliação.
Olha que coisa maravilhosa. Então o apóstolo Paulo, ele traz esse despertamento em nós. Ele traz esse despertamento. Às vezes a gente precisa se lembrar, meu irmão, de onde a gente veio. Meu irmão, às vezes Deus precisa lembrar a gente de onde foi que Ele nos tirou. Porque o nosso coração é arrogante. Nosso coração tem mania de ser independente. O nosso coração tem mania de confiar na força do próprio braço, na própria carne. Então, Deus precisa nos lembrar de vez em quando de onde foi que Ele nos tirou. Nós vemos isso de forma muito clara na relação de Deus com o seu povo do Antigo Testamento. Quando o povo estava achando que eles eram autossuficientes, independentes, que podiam agora viver a partir dos seus próprios pensamentos, suas próprias vontades e leis, Deus sempre está lembrando aquele povo, lembrem que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor, teu Deus, os tirou com mão forte e poderosa. Ou seja, se Deus não tivesse intervindo, vocês estavam lá até hoje. Foi naquela condição que eu encontrei vocês. Às vezes Deus precisa lembrar a gente. Às vezes Deus precisa lembrar você de onde foi que Ele te tirou, para colocar você no seu devido lugar. Eu também. Ok? Então vamos lá. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Como é que você e eu estávamos quando Cristo morreu por nós? Quando Deus demonstrou o seu amor por nós. Primeira coisa, Paulo diz que nós éramos fracos. Fracos aqui significa incapazes, impotentes. Cristo morreu por nós quando nós não tínhamos força nenhuma, quando nós não tínhamos capacidade alguma de fazer absolutamente nada em favor da nossa salvação, em favor das bênçãos que nós recebemos. Nós éramos impotentes, fracos. Nós éramos completamente debilitados. Foi nessa condição que Deus encontrou você. Você era fraco, caído, prostrado. Foi assim que Deus te encontrou. Outras características de como nós estávamos quando Deus nos encontrou, quando Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós quando éramos fracos. Cristo morreu por nós quando nós éramos ímpios. Ímpios, a palavra ímpio significa inimigo de Deus. O ímpio é o contrário daquilo que Deus é. Deus é santo. Cristo é santo. Nós éramos ímpios. Deus é santo. Você era ímpio. Você era o contrário daquilo que Deus é. Mas Deus enviou o Filho dele a esse mundo para morrer por alguém como você, que era exatamente o oposto, o contrário dele. Aliás, por que existe esse sentimento no seu coração de tentar menosprezar o seu irmão? Quando Deus te amou, Ele não levou isso em consideração. A sua fraqueza, a sua impiedade. Ao invés de ficar criticando a fraqueza alheia, você tem estendido a mão para levantar o fraco? Ou você só tem dito, lá, caiu de novo. Lá, de novo, pecou de novo, outra vez. Coitado, não aguenta. Ao invés de ficar apontando o dedo para a impiedade lá do seu irmão, você se esqueceu que quando Deus encontrou você, você estava na mesma situação? Na mesmíssima condição, ou pior? Então não esquece de onde você veio e do que Deus fez com você quando você estava naquela condição. Vai lá,
Seja você um instrumento de Deus, assim como alguém foi instrumento de Deus na sua vida. Como é que você e eu estávamos quando Cristo morreu por nós? Nós éramos fracos, nós éramos ímpios, não éramos santos. Aliás, de novo, você está esperando ser santo? Você está esperando abandonar o vício do cigarro para crer em Jesus? Você está esperando ser liberto? Você está esperando trocar o seu guarda-roupa? Você está esperando trocar suas manias, abandonar alguns vícios, algumas coisas para você correr para Cristo? Mas Jesus encontra todo mundo do jeito que você está. É assim mesmo, fraco. É esses que Jesus, foi por esses que Jesus morreu. É desse jeito aí, ímpio mesmo, na impiedade mesmo. Vem para Jesus, corre para Cristo. Corre para Cristo que Ele vai transformar você, fraco em forte. Ele vai levantar você. Vem para Cristo, crê em Jesus, porque Ele transforma o ímpio em um santo. Ele declara o ímpio um justo, santo diante dEle. Ele liberta da escravidão do vício. Mas não tenta você se deixar de ser ímpio. Não, eu vou ser santo primeiro, vou consertar minha vida primeiro, depois eu vou para Jesus. Sabe quem fica soprando isso no seu ouvido? Satanás. Satanás que fica dizendo que você precisa acertar as coisas primeiro para depois você crer em Jesus. Jesus nunca mandou ninguém consertar a vida para vir para Ele. Não. É o contrário. A gente vai a Cristo bagunçado do jeito que está e nós somos transformados por Ele. A gente não se transforma não, meu irmão. Então pare de dar ouvido à voz do diabo e ouve a voz do Evangelho, crê em Jesus e seja salvo, tu e a tua casa, hoje mesmo. Muito bem. Paulo diz, verso 7, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Paulo está querendo dizer aqui o seguinte, ele está querendo dizer que não tem nem justo nem tem bom nesse mundo. Porque pode ser que alguém tenha dito assim, não, mas eu quando fui salvo, eu era bom, eu era justo. É mesmo? Bom, Paulo diz assim, ó, dificilmente alguém morreria por um justo. Por quê? Porque pelo justo não precisa de ninguém morrer. Se você era justo, santo, Jesus não precisava morrer por você. Então você não precisa de Jesus como Senhor e Salvador. Você pode continuar seguindo na sua justiça. Vai dar no inferno esse negócio, é claro. Por quê? Porque não existe justo. Nós vimos isso lá em Romanos 3:10. Não há justo, nenhum sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Não há. Então a prova de que não há justo é exatamente o fato de que Cristo, ao seu tempo, morreu pelo fraco e pelo ímpio, a nossa condição. Não há ninguém bom. E a prova de que não existe ninguém bom é que se existisse alguém bom, Jesus não teria morrido por essa pessoa boa. Boa, entre aspas. Não existe. Não existe. Mas, olha o verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, a evidência, a prova de que Deus nos ama é o fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa era a sua condição, meu irmão. Essa era a minha condição. Cristo morreu não porque a gente era bom, não. Cristo não morreu não porque Ele olhou para você, Deus olhou para você e viu alguma coisa especial e disse, esse aqui vai dar um bom crente. Não! Não, Deus olhou assim e disse, não, essa aqui é inteligente, eu vou salvar. Essa daqui é bonita, essa aqui eu tenho que salvar. Tem um motivo para salvar. Não! Todos nós éramos pecadores quando Cristo morreu por nós. A prova de que Deus nos ama está no fato de que Ele amou gente que Ele deveria odiar. A prova de que Deus nos ama está no fato de que Deus deveria nos condenar ao inferno, porque era isso que nós merecíamos.
Nossa condição de vida era de pecadores. E a Bíblia estabelece um princípio muito claro: a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Mas Deus prova que nos amou quando nós éramos pecadores. Bom, se Deus nos amou quando nós éramos pecadores, tem gente que fica achando que Deus não ama mais. Ah, Deus não me ama mais, eu não sei, eu acho que esse negócio de servir a Jesus não dá certo, eu não tenho ouvido mais a voz de Deus. Você sabe quantas vezes Abraão ouviu a voz de Deus? Umas 5 vezes no máximo, durante a vida inteira dele. E ele não tinha Bíblia, hein? Nem tinha profeta naquela época. Você está choramingando de quê, meu irmão? Por que você está desprezando o fato de que Deus te amou e tirou você daquela vida imunda que você vivia? Está aí reclamando da igreja, reclamando do pastor. Tivemos o processo eleitoral, estamos aí eu não gostei. Você estava morto nos seus delitos e pecados. Uma vida desgraçada, miserável. Cristo te encontrou lá, daquele jeito, você nem queria saber dele. Quantas vezes você bateu porta na cara de crente, fugiu de pastor, endureceu o coração, a palavra do evangelho? Está reclamando de quê? Do que você está se queixando? Por que você vive reclamando, desanimado, frustrado com as pessoas? As pessoas são falhas, mas as pessoas não morreram por você na cruz. Ninguém resgatou do inferno que você vivia, além de Cristo. Coloca a sua confiança nele, a sua alegria no Senhor, meu irmão. Ô, minha irmã, essa amargura nesse coração, vai viver assim até quando? Já esqueceu de onde foi que Deus te tirou? De como Ele manifestou o amor dele por você? Você era pecador. Está aí choramingando, achando que Deus não te ama mais. Por quê? Se quando você era miserável, pecador, pecadora, Ele enviou o Filho dele para morrer na cruz no seu lugar, muito mais agora que você foi justificado. Então levanta essa cabeça, levanta esse ânimo. Se lá atrás, na sua condição que você estava, Deus te amou do jeito que amou, o que dirá agora? Então veja comigo o que diz o apóstolo Paulo. Aqui, ó. Verso 9. Verso 8 primeiro. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Isso é um fato. Sendo nós ainda pecadores, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se antes, quando éramos ímpios, pecadores, miseráveis, fracos, débeis, quando éramos ímpios em nossa maneira de viver, Deus nos amou, provou que nos ama, o que dirá agora que nós somos justificados, santificados, aproximados de Deus, amados de Deus, chamados de santos, de eleito, de povo, de propriedade exclusiva de Deus? Se naquela condição Ele nos amou, o que se dirá da condição que estamos agora? Paulo diz, muito mais agora que fomos justificados pelo sangue, custou o sangue do Filho eterno de Deus. Custou um preço muito alto para você ficar aí choramingando, cheio de mimimi, achando que Deus não te ama mais. Muito mais agora, seremos por Ele salvos da ira.
Por quê? Porque se nós, quando ímpios, inimigos, Paulo repete aqui o conceito. Se nós, ele quer que você entenda. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus. Quando você era inimigo, você não se reconciliou, não. Você foi reconciliado. Você nem queria reconciliação. Você queria continuar na fraqueza. Você queria continuar na impiedade. Se quando inimigos fomos reconciliados com Deus, mediante, através, por meio da morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Que coisa maravilhosa isso daqui. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Olha, reconciliados com Deus, Paulo diz no verso 9, em primeiro lugar, que nós somos salvos da ira. Não tem mais ira sobre nós. Justificados pelo sangue de Jesus, nós somos salvos da ira. Reconciliados com Deus mediante a morte de Jesus, somos salvos pela sua vida. Ou seremos salvos pela sua vida. Paulo está falando aqui da certeza, da glorificação, vida eterna. Então olha que processo maravilhoso. Libertação, reconciliação, amor. Deus nos amou quando estávamos fracos, quando éramos fracos, quando éramos ímpios. Agora que fomos justificados, somos salvos da sua ira, somos salvos pela sua vida. Que coisa extraordinária! E não apenas isso, Paulo diz, verso 11, como se dissesse assim, e tem mais. Mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Isso aqui é muito interessante. Deixa eu te dizer um negócio. Antes, você não tinha nenhuma glorificação em Cristo. Nenhuma. Você desprezava Jesus. Quando você era fraco, quando você era ímpio, você desprezava quem Cristo é. Você não se gloriava em Jesus. Paulo diz agora que nós somos reconciliados, que fomos aproximados, que fomos salvos da ira, somos salvos pela sua vida. Agora nós nos gloriamos, não na salvação, não no fato de que Deus não está mais irado conosco. Nós nos gloriamos não no fato de que nós somos livres daquela vida passada, nós nos gloriamos em uma pessoa, nós nos gloriamos em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso deleite, Ele é o nosso prazer. E você era fraco demais para se gloriar em Cristo Jesus até que Ele morreu na cruz por você. Você era completamente ímpio, você odiava a glória de Cristo. Você não queria saber da glória de Cristo até Cristo morrer na cruz do Calvário por você. Se antes Ele te amou quando você estava nessa condição, muito mais agora. Agora reconciliados, agora justificados, santificados, salvos, nós temos prazer em Jesus. Nós temos alegria em Cristo. Nós nos gloriamos nele e na sua pessoa extraordinária. Você se gloria em Jesus? Você se lembra de como você estava quando Deus te encontrou? Olha a sua história, olha a sua trajetória. Olha como Deus tem trago você até aqui, até esse dia. Eu quero convidar você para que nós possamos orar pela sua vida. Pai Santo, Deus, nós estávamos completamente escravizados pelo pecado, fracos em nossa própria natureza, e nós odiávamos o Senhor e
tudo aquilo que o Senhor representa. Foi nessa condição terrível de escravidão do pecado que o Senhor nos encontrou. Foi nessa condição terrível, ó Deus, de escravidão que nós estávamos, que o seu amor foi demonstrado a nós. Mas agora, Senhor, que fomos justificados, nós podemos experimentar coisas ainda maiores, coisas ainda mais excelentes. Ó Deus Santo, Deus de amor, e eu oro a Ti, ó Deus, para que cada pessoa que esteja aqui hoje tenha a sua alegria completa em Ti, tenha certeza renovada no Senhor. Faz, meu Deus, ela se lembrar da história que o Senhor tem construído na vida dela. Em nome de Jesus, derrame a sua graça, a sua bondade, Pai, mais uma vez. Amém. Querido irmão, irmã, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por esse tempo que nós estivemos aqui, e quero aqui fazer 2 desafios para você. O primeiro desafio é que você seja um parceiro desse ministério, que você seja um amigo da missão. As informações estão aqui embaixo, você pode ter acesso a todas elas. O QR Code encontra-se aqui do lado, você pode também entrar aí no QR Code, fazer a sua doação, ser um parceiro desse evento, ser um parceiro dessa programação, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela pregação do Evangelho de Jesus. O segundo desafio que eu quero fazer para você é encontrar você novamente aqui na semana que vem. Terça-feira, às 20 horas, será um privilégio, uma alegria encontrar você aqui. Esse vídeo já está disponível para que você possa ver e assistir no canal e você possa compartilhar. Compartilha com a sua igreja, com todo mundo, por favor. E coloque aqui embaixo nos comentários o lugar de onde você está nos acompanhando, a sua igreja. Mande um abraço para o seu pastor, mande um abraço para os seus irmãos. Escreve aí no comentário à vontade, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. Um forte abraço e até semana que vem, se Deus quiser.